Oi, Miguel, tudo bem? Oi, Consegue- Caio, tudo bem? E você? Tudo certo, Miguel. Muito prazer, viu? Obrigado por essa Prazer todo conversa meu. comigo. Tudo bem, vamos lá, né? Vamos lá. Precisamos. Miguel, Sim. eu gostaria, se possível, de você se apresentar um pouquinho, comentar um pouco sobre a sua trajetória na fotografia, como que você teve o primeiro contato. E daí, a partir daí, a gente pode começar a desenvolver algumas coisas. O que você acha? Pode ser. Posso começar me situando aí no mundo, né? Enfim. Bom, primeiro acho que o antecedente, porque eu sou de São Paulo, né? Sou de São Paulo, no interior, no Vale do Ribeira, mais precisamente no bairro de Boa Vista, que hoje faz parte do município de entre esse registro e Sete Barras, é quase no limite, tá? E eu estou falando isso porque a infância, para mim, hoje é determinante, quer dizer, como lugar onde eu não só revisito, mas eu faço desse lugar um impulso para o que eu faço atualmente, que eu vou poder falar mais adiante, como é que eu estou envolvido na fotografia nos dias atuais, né? É, enquanto formação, eu sou formado em engenharia pela Unicamp, né? E aí, depois disso, eu fui fazer uma especialização na França, mas com todas as questões que nesse momento da vida a gente tem em relação a trabalho, a profissão, a carreira, né? Então não tinha nenhuma. Fui descobrindo que não tinha afinidade com essa área do ponto de vista mais ideológico, filosófico, né? Digamos que não via no horizonte da fotografia, desculpe, da engenharia, a possibilidade de me desenvolver assim, como humano, crítico, pensante, por conta de uma formação talvez bastante rica que eu tive nessa infância, adolescência, tanto nesse ambiente do interior, né? Porque eu frequentei uma escola rural, na zona rural, então tinha que caminhar 6 quilômetros todo dia, ir e voltar. E sou de uma família de imigrantes japoneses, né? Então, numa, num contexto onde havia muitas famílias de origem japonesa, portanto havia uma comunidade japonesa. Então, minha formação nesse ambiente, entre o misto entre a escola e a família e tal, tinha todo esse dual, né? Em termos de referência na formação. E prosseguindo, então, eu fui, na verdade, estudar na França, mas já assim, com alguma coisa dizendo que não ia ser isso, né? E a fotografia surge exatamente nesse momento, nesse período, porque eu, como qualquer indivíduo, qualquer cidadão que está num lugar, assim, tá num lugar diferente, que viaja e tal, que tinha uma certa facilidade de viajar por lá, eu comecei a fotografar. Não foi o meu primeiro contato em fazer fotografia, mas de maneira um pouquinho mais sistemática, mais organizada, fui fazendo e fui descobrindo nesse fazer que tinha algo que eu não sabia o que era, mas me tocava, né, nas minhas próprias fotografias, vendo que não era simplesmente um registro de viagem no sentido assim daquele turista, mas eu estava fotografando o meu cotidiano e o cotidiano do mundo, né, independente de ser digamos, um clássico, um cartão postal, né, dos lugares que eu visitava, mas era aquele cotidiano. Pronto, aí deu uma virada, assim, digamos que foi de uma certa maneira fulminante, porque eu tive o privilégio de ter, nesse ambiente da residência universitária, onde eu morei, na cidade de Nancy, eu descobri que tinha um fotoclube, né? E que era possível, né? Na verdade, qualquer pessoa podia se inscrever, inclusive era um fotoclube subvencionado pelo governo, então algumas coisas eram custeadas, e prontamente fui, né? Acabei conhecendo, as pessoas me convidaram, acabei entrando e aí entrei no processo, né? Que aí fosse a laboratório. Pronto, aí eu virei rato de laboratório, bastava descer 2 andares, eu estava no laboratório, imagine isso, né? Na tua casa. E aí foi, aí acabou que essa prática me envolveu a tal ponto que essa relação com o estudo da área de engenharia ficou sendo uma coisa mais burocrática para me manter lá, obviamente que era bolsista, mas me dedicava essencialmente à fotografia, já quer dizer, em 76 para 77 que eu comecei a fotografar, 78 já participei de uma primeira exposição que me convidaram para participar, que se dava na residência universitária, né? Então era uma exposição anual que o Fotoclube organizava.
E eu era iniciado, talvez 3, 4 meses iniciado no processo assim, de desenvolver, de fazer todo o percurso do processo fotográfico. Eu duvidei da minha participação, falei, mas estou muito começo e tal, mas o pessoal me incentivou dizendo que tinha material legal e tal, e fui expus, e nessa exposição eu tenho esse contato com o público que me devolve, né? Tem uma devolutiva do público comentando as minhas fotografias, coisas que eu nem imaginava. Aí eu acho que foi pronto, nesse processo foi tudo. E aí eu fotografava tudo, né? Um pouco. Bom, aí para encurtar, quando eu voltei para o Brasil, voltei primeiro, assim, já tinha abandonado essa ideia da engenharia, tinha decidido pela fotografia, mas não sabia como, né, na verdade, como seria essa vida de fotógrafo, porque meu aprendizado foi muito empírico, muito das coisas acontecendo, né? Eu fotografava muito, fotografava manifestação, eu via muitas exposições de fotografia lá na França, um pouco em Nancy, mas predominantemente em Paris. Eu viajava de Nancy a Paris, que eram 300 quilômetros, já com o caderninho, aquela agenda de exposições, e visitava toda a exposição que estava acontecendo em Paris e tal. E nesse período haviam muitas exposições das agências de fotógrafos independentes, né? E, portanto, era muito fotoreportagem de guerra, de conflito, de questões sociais e tal. Isso me fez a cabeça um pouco, porque aí me deu esse desejo de fazer isso, né? E ir para o front, digamos assim, ser um fotógrafo não de guerra, mas dos fatos assim mais quentes, né? E isso acho que foi também que me influenciou com a ideia de que eu queria fotografar, queria ser repórter, na verdade, mas sem nenhuma formação. A informação era só leitura e ter visto isso, muita revista que eu comprava, alguma literatura também. E voltei ao Brasil decidido que ia viver de fotografia, não sei como te disse, não sabia nada. Aí tinha outro vetor que é o seguinte. Desculpa te interromper, Miguel. Desculpa te interromper, não sei se você consegue me escutar. Sim, estou te escutando. Maravilha. Antes da gente passar para o Brasil, eu queria te fazer uma pergunta bem pontual, referente a essas exposições de fotografias que você via lá na França enquanto você estava estudando e aprendendo a fotografar nesse fotoclube. Por acaso você lembra de nomes? Eu sei que a Magnum é uma das grandes agências da França, né? Sim. Mas não sei se você pode comentar um pouquinho de quais outros fotógrafos que você lembra, de como que você via essas fotografias. Você comentou agora que eles te influenciaram na tua carreira ao longo dos anos 80 e acredito até hoje, né? Não sei se você pode comentar um pouquinho mais sobre isso. Olha, eu, na verdade, nesse período não era muito atento à questão da autoria, digamos assim, era uma questão de abordagem do assunto. Então, não me lembro de um nome assim que tenha realmente marcado, né? Foram várias exposições, lembro que da Magno não vi nada nesse período, não me lembro de ter visto a exposição da Magno, mas eu sabia da existência da Magno pelas revistas, né? Porque tinha a revista Fotô e tal, que eu comprava, né? Comprava todas as revistas, todas não, mas as revistas mais que estavam presentes na cena comum, né? Que você encontrava em banco de revista e tudo mais. Claro que Cartier-Bresson foi uma referência do ponto de vista daquilo que sempre pulava, né? Assim como matérias, como fotografia mesmo que eu via, mas eu não cheguei a ver nenhuma exposição que tivesse, por exemplo, do Bresson, né? Então, assim, para te responder objetivamente, não tem nada assim que tenha marcado em termos de autores, e marcava muito mais a questão do tema, das abordagens temáticas, né? E esse viés de como é que esses temas eram abordados pelos fotógrafos. Isso me chamava a atenção, né? E, bom, é isso, então. O lado social da fotografia, O basicamente. social, político, né? Enfim, um posicionamento em relação ao mundo, né? Isso que é um pouco essa veia que quando saí do Brasil, estava em plena ditadura e tal, então estava naquele momento e tal, eu cheguei a participar um pouco do movimento estudantil na Unicamp, então eu estava posicionado em relação a isso e acompanhei muito do decorrer desse processo de 76 a 80, que foi o período que eu fiquei na França. Eu li muita coisa que certamente no Brasil estava proibido, não estava circulando. Então, eu tive acesso a muita informação, através também dos exilados, das pessoas que moravam na França, que tinham coletivos, né, que discutiam, que tinham uma publicação e tudo mais. Então, isso foi importante, determinante para mim, né, para a minha formação, digamos assim, de enxergar o Brasil por um viés mais amplo, porque
enfim, nasci em São Paulo, estudei em São Paulo, saí uma vez só de São Paulo para o Nordeste numa missão, naquele projeto Rondô, na verdade, que foi nesse momento que eu saí de São Paulo, mas foi uma coisa rápida, que também foi importante, essa vivência de conhecer outra realidade, foi no Piauí, inclusive no interior do Piauí, onde também ali comecei a enxergar o que eu faria como engenheiro, né? Que eu fui fazer um trabalho e tal, que era o nosso programa, a nossa ação nessa expedição, e vi que, enfim, o que eu ia fazer com a engenharia, o que eu ia fazer como engenheiro num país como o Brasil e tal. E aí, o que junta tudo isso, e eu resolvo, quando eu volto ao Brasil, resolvo também entre a decisão de que não seguiria a engenharia, de que também não voltaria a São Paulo, não voltaria a morar em São Paulo. Eu devia, na verdade, ir para um outro horizonte do Brasil que não fosse o Sudeste, né? Porque eu percebi nessa estadia que eu não conhecia nada do Brasil. Tudo que eu conhecia é a partir dos livros, da escola e tal, daquilo que formalmente a gente tem como história. E das mídias, né, do meio da televisão, que ainda era o início dessa televisão, digamos assim. A gente no interior, por exemplo, onde eu nasci, a televisão chegou assim, sei lá, quando eu estava saindo de lá, no preto e branco, muito, era mais chuvisco do que imagem, e não era uma coisa que era presente, ela se apresentou de maneira mais vigorosa quando eu morei um tempo em São Paulo, aí a televisão estava ligada todo dia em tudo quanto é lugar e tal, mas era essa informação que eu tinha de Brasil através, portanto, dos meios de comunicação e um pouco pela literatura, que é uma coisa mais rica, mais interessante, para desenvolver um senso de leitura mais crítica, de você pensar e refletir e tal, que se unia a essa vivência mais do período universitário. Então, resolvi que não deveria ficar em São Paulo se eu quisesse realmente conhecer esse Brasil, saber do que eu estava falando, né? Aí eu não tinha um destino preciso, à época, para mim, qualquer evento que soprasse e me levasse estava bom, fosse Nordeste, Norte, Sul, enfim, Centro-Oeste, qualquer lugar que não fosse esse eixo Rio-São Paulo, onde eu tinha mais, obviamente, essa referência e tal. E foi daí que surge Belém, porque Belém tinha uma coisa de uma pessoa que tem um histórico meio interessante nisso, porque no fundo não sabia por quê, mas eu vim para parar em Belém por algumas pessoas que me deram sinal e tal, e tinha uma pessoa que morava nesse período, estava morando aqui em Belém, com o qual eu tinha uma proximidade muito grande e que me convidou, eu vou aí, né? É a única pessoa que, nesse exato momento, que outros amigos brasileiros que tinham acontecido na França não tinham retornado à época ainda. Então, a pessoa mais próxima com a qual eu podia contar como um ponto referencial de conexão seria essa pessoa, que foi a Gilene, a Guigui, na verdade, que era uma francesa, inclusive, que veio trabalhar temporariamente no Brasil aqui, estava numa casa de uns paraenses. Bom, aí pronto, aí começa a história em Belém do Pará, né? Aí começo a entrar nesse meio, assim, meio que de paraquedas, cheguei aqui com a mochila e vontade e uma promessa, talvez, de me empregar num jornal que era a província do Pará, que acabou não acontecendo, inclusive, mas tive o privilégio de ter conhecido prontamente aqui na minha chegada o movimento mais político, né, social político, no movimento popular, que congregava-se, que se unia através de uma entidade que existe até hoje, e que era o grande guarda-chuva dos movimentos, que era a Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos, no qual existia um núcleo de imprensa que produzia o jornal Resistência. E aí eu comecei efetivamente a trabalhar num fotojornalismo independente, engajado, né, fazendo reportagens e tal, porque, enfim, descobriram que, enfim, não tinha fotógrafo, né, aqui atuando em nada disso, e eu fui, na verdade, foi uma coisa de casamento perfeito no momento, né? E aí comecei a fazer isso e foi. E o fotógrafo foi andando E foi fazendo. acontecendo a Foi fotografia. acontecendo. Esse jornal Resistência, você poderia comentar um pouquinho como que era o formato dele, quais as pessoas que você lembra que estavam atuando junto com você nesse período? Isso já é anos 80, né, Miguel? 80 mesmo, porque eu chego aqui entre março e abril e aí acontece um evento
que foi o marco aqui em termos de voltar à rua, voltar à praça, que teve uma manifestação que se chamava Ato Público pelo Direito de Morar, que era organizado pela Comissão de Bairros de Belém, que congregava os centros comunitários e tal, e que estavam discutindo a questão da moradia, a questão dos direitos à moradia, e que, obviamente, a SDDH estava envolvida, a SDDH, que é a Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos, e o jornal Resistência, obviamente, estava lá para acompanhar, e eu fotografei, assim, sem saber nada, né? Eu fui lá e fotografei, né? E já exercitei o meu lado, digamos, do repórter fotográfico, da cobertura, e como era uma figura totalmente estranha no meio, eu fui logo percebido, né? Não era a época era uma multidão, acho que tinha mais ou menos 2.000 a 3.000 pessoas na praça, era uma coisa, era um evento naquele momento, que nada se fazia, nada, tudo era proibido. Naquele tempo ainda havia muita repressão. Tanto é que, na sequência, houveram atentados às bombas em relação às bancas que vendiam jornais alternativos, né, jornais mangajados, tipo o próprio Resistência, o Movimento, né, Opinião e tal. E aí, respondendo a tua pergunta, o formato era um tabloide, né, um formato do jornal Movimento, do jornal Opinião que existia, né? E da equipe que eu lembro agora, assim, bem mesmo, é o Luiz Maquiluque Carvalho, que recém faleceu, acho que foi no ano passado, que ele era o editor, né? E havia um grupo bastante grande de colaboradores. O Paulo Roberto Ferreira, que é um escritor hoje, enfim, um jornalista também, que tem algumas publicações interessantes, assim, de cobertura do período, né? Euniciana Peloso, Valdemar Azevedo, Walter Costa, é uma gama, uma lista bastante grande de pessoas com qual a gente atuava. E a gente fazia de tudo, né? Na verdade, é claro, ia desde a reunião de pauta até vender jornal. A gente ia sair pelos bairros, pela periferia de Belém, fazendo a militância mesmo, indo para a rua, vender o jornal nos pontos assim mais circulantes e tal da cidade, e fazendo discursos, né? Vendendo peixe, tá? Enfrentando a repressão, muitas vezes a gente era abordado e tal, e inclusive não sei exatamente de que ano, a gráfica que a gente quer dizer, tinha assim recursos que vinham de organizações internacionais, de movimentos e tal, que ajudavam nessa necessidade de estruturação de equipamentos e tal. Tinha até uma gráfica que o jornal conseguiu e que foi invadida pela Polícia Federal e tal, foi apreendida muita coisa, um arquivo e tal. E esse período mesmo bem complicado, né? Mas que foi para mim uma grande escola. Pois é, E isso é, acho que foram os 2, 3 anos que eu atuei de maneira mais efetiva, como uma pessoa que integrava a equipe, né? Nesse modo, fazemos tudo, né? esse mesmo período que você está da existência desse jornal Resistência é um período que está em comunicação com outros periódicos desse mesmo estilo, como você mesmo falou, o jornal Movimento, né? Aqui lá no Rio Grande do Sul existe o Cor Jornal, acredito que tenha Sim, sido parte desse mesmo sim. tipo de jornal, né? É. A gente E a chegou a ter minha, acesso a alguns exemplares do Cojornal também. chegou aí. Eu lembro, eu tive uma conversa com o Rogério Assis, ele comentou de uma banca na Praça da República, em Belém, que foi também, era um ponto de encontro. Existia esse ponto de encontro para vocês também aí, para conhecerem outros fotógrafos, ou inclusive jornalistas, para vocês discutirem, fora o EDH e fora esse jornal? Olha, claro que fora esse lugar de encontro para o trabalho efetivo do engajamento, né, que se estendia a partir da reunião de pauta, a gente ia para tomar uma cerveja, comer um caranguejo, essas coisas, mas tinha um ponto referencial na cidade, que existe até hoje esse lugar, né, que é o Bar do Parque, que era o grande centro, digamos, da intelectualidade, dos militantes e tal, de tudo, né? Tinha de tudo, dessas prostitutas e tal. A gente era um lugar assim absolutamente democrático e que a gente cruzava com todo um tipo de pessoa, mas todos segmentos engajados em alguma coisa, seja no teatro, na música, os estudantes, os militantes de partidos, partidos clandestinos, estavam todos lá, né? Se cruzava lá. E aí tem essa questão de que, do ponto de vista da relação com a fotografia, eu acabo em 80 para 81 sendo convidado para ministrar uma oficina de fotografia que aí me toma outro rumo, tá? Quer dizer, não é que toma outro rumo, acaba agregando uma outra coisa nessa minha relação com fotografia, que é daí que parte todo o movimento, a criação
a partir dessa oficina nasce um grupo que queria continuar esse processo de práticas, aprendizados e práticas e reflexões, né, que se chamou Fotooficina, do qual nasce a Mostra Fotopará, que congrega pessoas que trazem outros fotógrafos, começa a discutir fotografia em toda a sua escala, né, do que seria a fotografia, do que seria a prática fotográfica. Concomitantemente, acho que tem uma importância fundamental nessa relação com o Brasil, por exemplo, né, que é a criação do Núcleo de Fotografia pelo Zé Caraújo em 79 para 80, né, que segue seu rumo por mais de 10 anos, tem a Semana Nacional de Fotografia, os próprios eventos, as atividades desenvolvidas pelo Núcleo de Fotografia foram determinantes, para mim, pelo menos, ela que faz esse desenho, essa costura de uma rede nacional, em termos de contatos, pelo menos, né, que tem uns momentos de altos e baixos, historicamente mais fortes e mais presentes, mas foram 8 edições de semanas de fotografia que aconteceram, não é nada, não é pouca coisa, apesar de ter feito uma rodada, porque, na verdade, tinha essa questão da itinerância, as semanas eram organizadas a cada ano numa determinada região, teve o Sudeste, depois teve o Centro-Oeste, depois teve o Nordeste, depois teve o Norte, o Sul e tal, e rodou. E que a gente começou, eu conheci muita gente. Por outro lado, tinha as agências de fotografia, né? A Ágil de Brasília, do Milton Guran e companhia, né? A F4 em São Paulo, com o Juca Martins, com a Anaí Benedito, que, na verdade, para mim, são uma grande referência para mim em termos de organização nesse campo do fotojornalismo independente, do engajamento e tal, porque eu acho que na primeira oportunidade que desci para São Paulo, eu fui bater na porta lá da F4 e me acolheram muito bem. Eu conversei com a Arair, com o Ju, conheci toda a equipe e acabei ficando como um colaborador norte da agência F4, inclusive. Então, e ainda teve as uniões de fotógrafos de São Paulo e Brasília. Então, eu cheguei a participar de algumas reuniões, então mantive um contato muito estreito com esse espectro maior do que circulava em termos de fotografia, tanto como prática, como militância, como trabalho mesmo, como mercado e tal. Tanto é que, por exemplo, a questão dos direitos autorais, da tabela de preços mínimos, vem todo desse lugar, que foram as agências e as uniões de fotógrafos, que foram determinantes para mim fazer, até que, porque essas oficinas, eu comecei a ministrar oficinas com uma certa regularidade a partir de 81, e eu trazia toda essa questão para a discussão, né? Apesar de não ter a intenção de formar fotógrafos, mas era o assunto, né? Eu estava envolvido com isso, eu tinha que falar do que é, nesse nível de entendimento que eu tinha à época, do que seria a autoria, da importância de defendermos essa condição de autoria, né? Independentemente de sermos profissionais ou não. A questão da tabela de preços mínimos, saber que qualquer indivíduo, na verdade, não precisa ser um profissional de carteirinha, até porque não existia, até hoje não existe a profissão fotógrafo, assim, de carteirinha, mas que a gente pudesse respeitar essa questão do mercado, né? E que a gente discutisse a partir dessa tabela, para a gente poder, certamente, equalizar isso e impor um certo respeito, né? Pois é, essa presença da Funarte é muito importante nos anos 80, né? Inclusive, existe uma fotografia sua publicada no primeiro Fotonorte, no livro que foi publicado da exposição da Funarte, que eu lembrei agora de uma criancinha segurando o trinco da porta de um banheiro, acredito que ela está tentando entrar. Essa influência que a Funarte teve na vida de vocês, além de criar uma conexão de outros fotógrafos de outras regiões do Brasil, como que você lembra desse período? Que foi os anos 80, né? Foi um período muito importante para a fotografia brasileira, e você fez parte um pouquinho disso também. O que tu pode comentar um pouco a mais sobre isso, sobre a presença do Núcleo de Fotografia, do Instituto Nacional de Fotografia na vida de vocês? Olha, eu disse assim, na verdade foi determinante esse start de um processo nacional, claro, com essa conexão também com essas outras instâncias de organização, como as próprias agências, apesar de não ser um movimento assim nacional, mas elas foram marcos, né? Acho que a Focontato também teve em Porto Alegre também teve um outro grupo mais ou menos nesse período que se reunia, Focontexto, desculpe, que também tinha essa pegada da agência, né, como lugar mais de posicionamento do fotógrafo como um cidadão, não um empregado qualquer, não é uma pessoa que produz para ser consumida, para produzir pensamento, né, na verdade, né?
Bom, aí no caso da Funarte, assim, o fato de ter sido criado, e eu, na verdade, tive contato com o núcleo de fotografia através do próprio Zé Caraújo, porque 81 para 82, que foi, não sei se foi 81 ou 82, eu fui convidado a fazer parte da comissão de seleção de um projeto que acontecia, assim, acho que anualmente, que era um projeto das coletivas. E eu fui lá e participei da banca junto com o próprio o Zeca, na verdade. Tinha o Belefonteles, a Eneida Serrane, que é do Rio Grande do Sul, Milton Montenegro e Lauro Escorel, enfim, a gente fazia compor e já tinha, portanto, esse lugar. E a semana de fotografia comecei a participar de maneira efetiva, presencialmente, a partir de Fortaleza, a partir da terceira semana de fotografia, depois teve as primeiras duas. Na primeira, eu tinha sido até lembrado, mas eu, assim, quando me avisaram, eu estava em trânsito, não foi possível participar. A de Brasília foi o Patrick Pardini daqui. Então, sempre havia essa conexão com pessoas que estavam atuando nas regiões, né, que marcavam então esse compromisso de que a pessoa que era escolhida pela Funarte para representar a região, ele trazia, obviamente, um pouco minimamente um relato e como era uma fotografia nessas regiões, né? E agora é interessante também que, como a gente estava numa certa movimentação também local, quando houve a semana de Fortaleza, é, houve um indicativo, eu não sei nem se fui eu que fui convidado, mas o que houve uma movimentação aqui da feita que a Funarte, obviamente, no caso, ainda nesse período de 80 e... Ah, não, acho que foi 82, 83, né? Porque 82, acho que o Pedro Vasques assume e já vira em foto, era núcleo de fotografia, e aí transforma em Instituto Nacional de Fotografia, transforma em Instituto e tal. Me lembro bem que nessa ida para Fortaleza, ao invés de um representante, não que a gente não pudesse ir de maneira individual, mas nós resolvemos aqui que tudo bem, tem uma passagem e custeio de hospedagem e tudo mais para um representante, mas a gente vai pulverizar isso de tal forma que a gente possa não levar um representante, mas tivesse levar representante de cada um dos segmentos, né? Que era, acho que, publicidade, fotojornalismo, educação, memória, alguma coisa assim, e foram uma comitiva de cinco fotógrafos daqui que era oficialmente representava a região. Então, isso também foi um impulso, né, para que a gente aqui pudesse se organizar melhor para ser uma coisa mais participativa, mais horizontal, digamos. Não que a gente não pudesse confiar a missão para uma pessoa, mas eu acho que era interessante que eu ouvia as pessoas que estão envolvidas diretamente com cada uma dessas áreas, né? Porque esse movimento que a Foto Oficina inaugurou, da mostra de fotografias, por exemplo, que começou em 82, 83, 84, 84 foi Fortaleza, a gente já estava organizando a partir de uma chamada pública para organizar a mostra de fotografias. Não era somente reunir a produção fotográfica, né, chamando o público em geral, não somente fotógrafos, mas pessoas que quisessem apresentar seus trabalhos, mas havia uma programação paralela que acontecia, os debates, as reuniões, né, as projeções durante o período da exposição. Então já aglutinava um contingente para além daquele grupo que já estava expondo, mas outras pessoas. Então havia esse clima do ambiente mais coletivo, da discussão, da fotografia, que isso também foi importante, que se unia a essa perspectiva que a Funarte, obviamente, que é o núcleo de fotografia, depois em foto, estava produzindo já com esse viés de fazer essas conexões a nível do Brasil como um grande território, uma coisa imensa, difícil até hoje, por mais que tenha a facilidade, uma certa medida, das vias, das tecnologias, ainda é difícil, né, você trazer tudo isso de maneira mais para que isso se organize. Então, aí depois na sequência já vem Belém, a Belém se cria, inclusive, há uma comissão local que, junto com a equipe da Funarte, né, organiza a Semana de Fotografia de Belém, né? Então, isso foi tudo uma escola, um aprendizado, muita gente se envolveu por aqui, tivemos discussões, reuniões, que congregava 20, 30 pessoas para reunir, para discutir essa semana de fotografia. Tanto é que a programação mesmo foi uma coisa que, obviamente, construída,
pela Funarte em parceria. E aí eu queria até fazer um parênteses aqui importante, acho que a Nádia Peregrino e a Ângela Magalhães, que eu tenho um enorme carinho por elas, eu não tenho falado muito com elas ultimamente, mas foram pessoas que, ao longo desse período, desde que a gente se conheceu, né, assim, mais presencialmente em Fortaleza, depois em Belém, né, elas eram os braços mais importantes da ação efetiva da Funarte, desde o tempo do Pedro Vasques, né, passando pelo Walter Firmas, e a gente ficou com elas nessa missão continuada mesmo, então, de trabalho, assim, não só com a Semana de Fotografia, mas de todos os eventos e atividades que a Funarte desenvolveu ao longo dos anos, depois mesmo depois da extinção, eu acho que a Ângela permaneceu, né, não sei nem que nome se tinha lá, mas reduziu, já não era mais em foto, enfim, é um braço da Funarte que tinha outro nome, que agora não me foge o nome, né? Então, eu acho que, inclusive, falando da atualidade, a rede de produtores culturais da fotografia do Brasil, que surge há 10 anos atrás, ele é desdobramento desse. Os próprios festivais, de onde nasce a organização da rede de produtores, os festivais são filhos, né? São filhos desse processo iniciado pela Funarte. As semanas regionais começaram a acontecer já nos primeiros anos que as semanas nacionais aconteciam. Acho que primeiros anos, desculpe, acho que em 84, 85 já acontecia. Acho que em 85 cheguei a participar de uma semana paulista de fotografia, né? Tive a Semana Alagoana, começou a pipocar os festivais, que é o que acontece hoje por todo o território, não só nas capitais, mas pelos interiores, né? Então, hoje você deve ter, se contar por baixo, deve ter pelo menos 40 a 50 festivais acontecendo no Brasil, em termos, porque é difícil acompanhar todos, né? Com certeza, eu acredito que, inclusive, o Pedro Vasquez comentou comigo que houve uma certa pulverização depois que a Funarte, o Instituto Nacional de Fotografia, deixaram de existir, por uma série de reformulações internas, diversos outros festivais pequenos, que depois se tornaram grandes ao longo da década passada, começaram a pipocar no território nacional de várias formas diferentes, né? E sim, eu acho que uma das questões que eu queria que você comentasse, que já está dentro dessa nossa conversa, é essa formação que você teve, e outros fotógrafos tiveram nos anos 80, são marcadas pelo processo do surgimento dessas agências fotográficas, e aí um lado trabalhista, politizado, de lutas que fazem parte de uma luta pelo retorno da democracia durante esse período da ditadura, e também pelo um lado institucional que a Funarte talvez representou, referente à formação de uma rede de fotógrafos no Brasil. Isso faz sentido para você? É assim que você percebe esse momento dos anos 80 ou é diferente? Eu acho que é isso mesmo, acho que as coisas vão se desdobrando, porque havia um propósito muito claro da Funarte na organização da Semana de Fotografia, né, que surtiu um efeito, deu muitos frutos, isso não só nessa questão dos festivais terem acontecido, mas a articulação como um todo, de pensar a fotografia no campo da produção, no campo da difusão e no campo da memória, né? Não é nada que você tenha um centro de conservação e preservação da fotografia até hoje, né? Não sei exatamente como está funcionando, mas é uma importância vital, tanto é que é um tratamento de exportação, o Brasil exporta conhecimento nessa área, inclusive, né? Então, acho que a importância das semanas é porque já nesse período você tinha uma produção num leque, um espectro amplo, né? Não era fotojornalismo só, era tudo, criação, né? Experimentação, as oficinas que aconteciam, os debates, as projeções. Isso fez uma escola, que detonou um processo que até hoje a gente bebe nessa fonte, com certeza. Talvez muita gente que esteja participando e até organizando o festival não tenha muito esse referencial histórico, mas de alguma maneira isso chegou nessas pessoas, né? A gente bebe, né? Eu estou aqui, por exemplo, nós todos temos um histórico, as nossas ancestralidades, digamos assim, né? A gente às vezes a gente não sai, mas está lá no DNA, em algum lugar, né? E isso é importante. A gente, às vezes, até reconhece depois, tardiamente, que tinha alguma conexão que não se sabia, mas isso faz parte da vida, né? Com Então, certeza. a coisa é muito rasa e complicada. Então, essa questão, por exemplo, me lembro, por exemplo, que só da Funarte, em 84, acontece em Campinas
que foi uma atividade, um evento promovido pelo Infoto e pela Unicamp, que era o Seminário Nacional sobre o Ensino da Fotografia no Brasil. Olha só, 84. E olha que é um tema super atual ainda, né? O que é o ensino da fotografia? Para que a fotografia? A fotografia hoje se discute, por exemplo, né? Existem algumas tendências de inserir a fotografia no ensino e tal, e eu tenho um posicionamento em relação a isso, que eu posso falar depois, mas não está resolvido isso, né? Quer dizer, não está resolvido, nada está resolvido, claro, né? A educação muito menos, que a educação está uma catástrofe, digamos assim, apesar dos indicativos que nós temos a partir do BNCC, enfim, da Base Nacional Curricular Comum, que aponta algumas questões, eu acho que interessantes em termos de avanço, mas eu acho que a fotografia, né, a imagem como um todo, mas a fotografia em particular, ela tem um papel que está aí, né? A gente está vendo aí, predominantemente o que circula é a imagem o tempo todo, né? Então, tem momento, alfabetização visual e tudo mais, está tudo se discutindo isso, mas esse é um tema que eu acho que eu aposto que vai render muita coisa nos próximos anos ainda, exatamente porque houve uma, entre aspas, democratização na produção de imagem, né? Hoje em dia praticamente você não pede, mas a câmera vem junto, né? Na verdade você não pede para comprar a câmera está ali junto e de maneira muito ágil, mas ágil de um lado, mas muito lento do ponto de vista de uma construção de um pensamento crítico do que é isso. Mas isso também acho que faz parte da história, essa coisa que muita gente condena, porque agora ficou uma coisa vulgar, mas a gente tem que ver o seguinte, né? Como nós todos também, como seres humanos, passamos um processo, todo mundo engatinhou e todo mundo começou a dar os primeiros passos. Então as pessoas têm o direito de, nunca fizeram fotografia, fazer o banal, fazer aquela coisa que ela bate, não tem problema que está batido. Né? Vamos discutir, claro, de novidade, a coisa que está na ponta de lança de uma produção mais artística e tal, tudo bem, mas não vamos negar essa possibilidade do indivíduo também poder fazer o seu caminho, mesmo que seja por copiar. Depois, se você não inicia o processo, como é que a pessoa vai desenvolver o senso crítico só na leitura? Não, necessariamente. Também pela leitura, mas tem que praticar, colocar isso à mostra, tem que circular mais. Então, para quem está cansado e quem condena a produção de imagem, eu entendo perfeitamente e respeito isso como uma reflexão que se faça, de que não precisa mais porque está tudo já foi fotografado. Tá, tudo bem, mas eu não fotografei ainda, eu não fiz a experimentação, eu ainda não engatinhei, tenho direito a engatinhar, tenho direito a fazer merda, entendeu? No caminho. Depois eu vou descobrindo, entendeu? Vou me descobrindo nesse processo. Desculpa se Eu eu já acho estou que. avançando, Não, né? não, eu acho impressionante essa visão, porque é uma visão que eu compartilho contigo. Hoje eu sou professor de história, além de fazer o meu doutorado, e uma das minhas missões de vida, acredito, eu sou jovem ainda, mas eu estou pensando dessa forma, é de talvez propor uma educação do olhar e uma educação um pouco crítica do que é visto, né? E você também é educador, né? Eu acredito que ensinar fotografia para as pessoas possa ter essa visão um pouco mais acolhedora de quem ainda está aprendendo, e isso é fenomenal, é uma coisa muito legal. Eu queria, inclusive, que se você pudesse falar um pouco sobre o fotoparar, o fotoativo, o fotooficina, que eu acho que talvez seja um desdobramento dessa proposta de ensino da fotografia. Não sei se faz sentido um pouquinho isso. Então vamos traçar uma linha temporal rápida aqui, resumida, para tornar bem claro isso, porque olha só, quando eu comecei na fotografia na França, foi através de um fotoclube, do ponto de vista assim, mais assim, organizadamente, uma sequência, tá? E esse ambiente de convivência, do coletivo, de se amparar mutuamente, de ser esse crítico, mas ser um crítico generoso, acolhedor, né, de convite e tal, foi determinante, uma coisa que eu trago isso a partir da minha vivência de campo, da questão de solidariedade, do companheirismo, do cooperativismo e tal, que era, na essência, uma relação que a própria comunidade japonesa tinha por conta da necessidade de cuidar desse território onde eles habitavam. Então, essa questão do coletivo, para mim, já é uma coisa que eu venho trago um pouco de raiz, né? E aí, quando chego aqui, eu procuro alguns fotógrafos. No começo foi uma coisa um tanto quanto fria, porque cada um estava no seu segmento, atuando na fotografia, e eu conheci logo o Luiz Braga, o Pedro Pinto, que era um jornalista, que tinha o Porfírio da Rocha, também eram os grandes fotógrafos de jornal, né? Mas foram né, o Geraldo Ramos, que atuava no meio campo, entre fotojornalismo e fotografia mais mental. E aí
mas não havia esse núcleo que a fotografia ela pudesse ser discutida de maneira mais fluente, atravessando os campos de atuação específico e tal. E a oficina que eu ministrei através do grupo Agir, que era um grupo de artistas, educadores, tal, que tinha um espaço chamado Escola de Arte Agir, né? Esse grupo que participou da oficina, inclusive a Iniciana Peloso, Ana Catarina, que estudaram, a Ana Catarina, por exemplo, atuou muito com fotografia nos anos 80, como fotojornalista, inclusive, e que se dispuseram a continuar o processo iniciado na oficina. Para mim, isso foi uma coisa que me tomou, porque falei, gente, é aqui que tem que ser, né? Não negando essa relação com os profissionais atuantes, mas os profissionais estão ocupados com outras coisas. E que aqui nesse lugar embrionário, a coisa que está nascendo, essa semente que rola pelo chão, esse chão, né, que é complicado e tal, que é o lugar da fotografia para mim, talvez. Isso eu estou fazendo essa reflexão hoje, mas aquilo foi que me tomou como lugar, tanto é que o grupo Foto Oficina nasce a partir desse grupo, e eu proponho, a única coisa que eu falo, eu proponho o seguinte: a gente podia chamar as pessoas que quisessem participar desse grupo. Aí se agrega, mas pelo menos uma meia dúzia de fotógrafos que já atuavam aqui profissionalmente, alguns deles, inclusive, que já com seu campo de trabalho, se aproximam da foto-oficina e começa esse trabalho de reunir, de fazer, ter um espaço para se reunir, para discutir fotografia, para discutir tudo isso, e nasce a ideia do Foto Pará como uma amostra da fotografia paraense, que tem essa chamada pública para que as pessoas que produziam fotografia à época pudessem trazer isso à mostra. E a mostra não teve nas três edições nenhum caráter competitivo, né? Apesar de ter um processo seletivo e tal, ele era uma amostra, não havia premiação de nada. Por que isso? Isso é uma coisa que, na verdade, eu coloquei que não tinha que ter isso, porque prêmio existe, a gente quer, na verdade, conhecer e se conhecer, né? Isso foi importante para poder ter uma visão de quem estava produzindo fotografia aqui, não somente no mercado, né? Não trabalhando somente com fotografia. E, além disso, a gente, na sequência, inclusive, depois de encerrada a primeira mostra, por exemplo, surge a ideia de, no encerramento, de fazer uma mostra na rua, de estender essa mostra. Assim, os espaços de galeria, até hoje, têm suas restrições em termos de horário, né? E é uma coisa meio que nem todo mundo ousa entrar numa galeria, tá? Então, como eu já vim de uma prática de rua, com exposições que eu fiz na França, inclusive nos últimos anos, eu já estava fazendo os fotovarais aqui nas praças com o Grupo Agir, que começou um movimento, tinha um projeto chamado Arte na Praça. Então, iam lá com teatro, com música, com esquete, com intervenções, com performance na rua, e eu me integrei, quer dizer, fui lá documentar e acabei achando aquilo maravilhoso, né? Fazer aquele movimento de rua, e aí eu comecei a expor fotografia na forma de varal. Aí, nesse evento de 82, que foi em junho de 82, quando terminou a primeira mostra para antifotografias, eu propus que a gente pudesse tirar as fotografias da galeria, que fechava às 5 da tarde, que funcionava de segunda, acho que de terça a sexta-feira, de 10 às 5 da tarde. Eu já pensava assim, mas quem é que vem ver essa exposição? Não é ninguém. Quer dizer, vêm as pessoas, nós vagabundos e tal, que não temos esse tempo, mas as pessoas que trabalham não têm oportunidade. Né? E também pessoas que se assustam, não querem passar da porta para dentro da galeria, que é uma coisa meio assim, que dá um certo receio de entrar num lugar que eu não conheço. Né? E foi tudo para a rua, e nesse mesmo momento eu propus que a gente fizesse uma chamada pública para quem quisesse trazer suas fotografias no formato que tivessem, já que a mostra determinava minimamente um tamanho, né, a quantidade de fotos e tal, para poder se inscrever essa mostra, que pudesse trazer o que tivesse, no tamanho 10 por 15, como tivesse, para pendurar no varal junto com a gente. Né? Então, teve um grande fotovaral na porta da galeria, em frente ao Bar do Parque, já era potencialmente um lugar de um público muito interessante. Né? Então, aí começa esse movimento, que é muito de aglutinar as pessoas em torno de um fazer, pensar, refletir sobre fotografia. Né? E aí, essa questão não sei se eu me lembro se a pergunta era a questão do ensino da fotografia, isso não? Exatamente. Como que surge esse movimento do Foto Ativa, do Foto Pará? Tá, aí então segue no Foto Oficina, então surge o Foto Pará, mas como o Foto Pará
pela própria articulação que ela promovia, cresceu esse movimento, esse grupo de discutir fotografia nesses debates, nessas reuniões que aconteciam ao longo do período da, da, do evento, da mostra, na galeria, né, surgem discussões de organização e tal, e o Foto Oficina, na verdade, já era um grupo organizado, porém, ele estava discutindo nesse período de quase 2 anos, 2 anos e meio de ação pelo Foto Oficina, a gente também estava discutindo a organização do ponto de vista formal. O grande problema é que nós éramos todos muito leigos, muito preguiçosos para discutir questões mais estatutárias, aquela coisa tarará, de amarrar os pontos, capítulos, deveres, obrigações, propósito e tal, e que nunca a gente não avançou o suficiente para chegar a essa organização, apesar do grupo estar atuando, né? Então, ele existia de fato, mas não existia de direito. E esse grupo, que nasceu pelo Grupo Foto Pará, ele já estava avançando discussão, que eram discussões que eram um desdobramento desse processo do Foto Oficina. Aí surge a ideia de criar um grupo, né? Que, na verdade, 80% desse novo grupo era o Grupo Foto Oficina. Mas como tinha esse outro aporte, e o Fotopará era a marca, o lugar onde as pessoas encontravam, acabou se criando a ideia de criar um grupo Fotopará, e nesse grupo, né, tivemos o privilégio, né, de ter uma pessoa da área de direito, que fez todo o trabalho, desde as atas e tal, e rapidamente, em 3 toques, se criou, instituiu-se o grupo Fotopará. Então, pela primeira vez, surge uma entidade organizada com uma personalidade jurídica, num formato de personalidade jurídica, né? Com CNPJ e tudo mais. Tá? Agora, aí tem um negócio que, desculpe se a coisa é meio longa, mas assim, porque é meio confuso, Fica porque vontade, o Núcleo Miguel. Foto Oficina, paralelamente, ainda nesse período do Foto Pará, eu sugeri que criasse um núcleo, né, um projeto chamado Núcleo de Oficinas, porque, para mim, a oficina, o lugar do ensino-aprendizado, era um lugar forte, né? E que eu queria muito isso, que acontecesse, continuasse acontecendo, então eu proponho para criar o Núcleo de Oficinas Fotoativa. Fotoativa foi um nome que eu dei a uma oficina que eu ministrei pelo Foto Oficina. Mas aí, na sequência, eu podia criar um núcleo de oficinas que pudesse, de maneira sistemática, oferecer oficinas gratuitas a partir de um processo seletivo, mas porque a seleção a gente queria engajar pessoas afins de entrar no campo da fotografia por esse viés das oficinas e dar sequência ao que a Foto Oficina já estava organizando, né? As mostras, os seminários, as discussões e tal. Então, criou um braço forte do Foto Oficina paralelamente ao Foto Pará. E quando o Foto Pará surge, já começando a organizar, teve o projeto Autografias, as 24 Horas de Belém foi a primeira jornada de fotografia, que era o modus operandi, que a fotografia já estava acontecendo, as jornadas de fotografia não só no Brasil, mas a de São Paulo tinha organizado, as 24 Horas de São Paulo, uma coisa assim. E aí o núcleo de oficinas fotoativa transforma-se num projeto, eu engajo esse projeto, a Foto Pará ainda não existia legalmente, o Foto Oficina não existia também legalmente, e o projeto do núcleo de oficina de fotografia que eu escrevi e tal, inclusive e tal, a gente resolveu mandar para a Funarte para ver se conseguia alguma verba, um apoio, e aí a Fundação de Amparo, a FADESP, que seria talvez similar da FAPESP, dessas fundações de amparo e desenvolvimento da pesquisa, ofereceu ser um guarda-chuva, né? Ser uma entidade que pudesse representar o projeto e que pudesse encaminhar isso para a Funarte. E aí nasce o projeto Fotoativa, né? Nasce no sentido de oficialmente, e aí que surge esse Fotoativa, né? Esse Fotoativo que acaba se transformando num movimento mais amplo por conta das próprias ações desse núcleo, que paralelamente o Foto Pará atuou nesse período, e acaba, sei lá, o Foto Pará acaba se esvaziando e ficando só o Foto Oficina, né? Que aí caberia talvez um relato um pouquinho mais minucioso para entender como é que as coisas foram se dando e tal. Mas, de toda forma, esse é um ponto de vista meu, né?
é que o que se preservou é a essência da ideia do coletivo. Então, tanto a Foto-Oficina, o Grupo Fotopará, quanto o Foto-Oficina, a Fotoativa posteriormente, ela tem esse DNA, né? Se mantém esse núcleo, e mais importante que a questão do pensamento, a questão mais política, filosófica e tal, que se preserva. Tanto é que a Fotoativa ela foi um projeto que durou, era para ser 6 meses, que foi prorrogado, e a gente durou 8 meses, teve aporte da FUNASC, que ele foi aprovado, na verdade, parcialmente em termos de recurso, e em função dessa parcialidade de recursos, nós conseguimos articular parcerias com a Prefeitura de Belém, outros projetos que mantiveram o desenvolvimento do projeto ao longo desse período em que o projeto estava em ação, né? Agora, depois disso, esse grupo continuou existindo, da mesma forma como existiu o Foto-Oficina anteriormente, e da mesma forma como o Fotopará existiu na sua forma legal também, mas que envidou. Tanto é que todas as coisas que os dois grupos anteriores, duas nominações anteriores faziam, a Fotoativa continuou fazendo também. E ela continuou fazendo na ilegalidade, digamos assim, porque a Fotoativa acaba se tornando uma entidade registrada oficialmente nas instâncias só em 2000, quando se torna uma associação. Então entre 84, quando começa como projeto, até 2000, portanto, mais de 15 anos, né, praticamente 15 anos, ela atuou e se fez na cena local, na cena nacional, inclusive, tendo interações com instituições, de uma forma totalmente, sabe, não de maneira legal, no sentido de uma representação que pudesse ter um registro, né, legal, mas essa é uma coisa muito mais do movimento. E a partir de 2000, portanto, acontece isso. E de uma certa maneira, costurando tudo isso, sempre as atividades de fomento ao aprendizado, à prática, à reflexão, foram e continuam sendo até hoje, de uma certa maneira, o grande o grande lugar mesmo que faz o momento. É claro que nesse decorrer do processo, ela vai ampliando, né, cada vez mais as conexões que extrapolam a fotografia, né? Hoje, eu diria que a Fotoativa atua num campo muito diverso, apesar da fotografia estar muito presente, mas se discute muito outras questões, outras práticas, outras linguagens, tudo junto, misturado, né? Até pela própria especificidade, a própria fotografia está dialogando já há muito tempo com outras questões, tanto do ponto de vista de temas que a própria fotografia aborda, mas como as conexões que a produção de conhecimento e de pensamento e de práticas que se diluem de uma, ou acabam se hibridizando, né? Na verdade, não é uma coisa nem fotografia, nem vídeo, nem dança, é tudo junto misturado, né? Sim, e a atuação da Fotoativa hoje é algo que você está atuando dessa maneira. O que para a gente pensar pós anos 90, eu sei que você também atuou no grupo N Imagens, né, que a Nair e um grupo de fotógrafos constituiu, e isso se deu prosseguimento até hoje, Miguel? Como que está pós anos 90 a sua atuação? Olha, na verdade, a Fotoativa eu atuei de maneira efetiva no corpo, né, de alguma maneira, ou na diretoria, ou no núcleo de formação, que é o meu lugar mais, que identifico mais, até 2016, porque 2015 para 2016, eu me afasto definitivamente da Fotoativa, que é uma coisa que eu já vinha construindo isso desde 2000, na verdade. Quando criou-se a Associação Fotoativa, era uma tentativa de deslocar, porque assim, eu fui o criador e tal, fica essa coisa muito marcada, muito colada uma coisa na outra, e já estava me incomodando isso há muito tempo, mas assim, como fazer com que essa questão mais organizativa, mais estruturada pudesse acontecer com perspectiva de continuidade efetiva. Tinha que criar um grupo engajado e tal. E eu acho que esse período de 2000 até 2016 foi o tempo que foi necessário, apesar de eu ter ensaiado muitas vezes sair antes disso. Mas foi uma oportunidade que aconteceu e eu pude me afastar, e tanto é que eu estou afastado já há 4 anos de uma coisa direta, resolvi sair, assim, não digo totalmente, mas praticamente me afastei, exatamente para não ficar essa coisa que fica muito esquematizada, né? Fica marcada, sabe? Porque meu nome é muito pregado à história da Fotoativa. Agora eu sinto que realmente a Fotoativa é uma coisa, eu sou outra, né?
sabe? Eu consegui me livrar, digamos, no bom sentido da fotoativa. Então, assim, até onde eu acompanhei e acompanho, obviamente continuo acompanhando a fotoativa, teve essa questão da, da abertura de horizonte para as possibilidades de atuar no campo, claro, da fotografia, mas a partir da fotografia ou através da fotografia no campo da produção cultural, da produção artística, né, da questão mais da reflexão e tudo mais, que é o que está acontecendo hoje. Tá? O que eu, na verdade, posso falar de mim é que eu fui, na verdade, nesse processo com a fotoativa, entendendo cada vez mais que a questão não era a fotografia, né? Para mim, a questão, sim, a fotografia, mas a fotografia é quase que um pretexto para discutir outras questões, né? Então, eu volto a essa questão de que como é que eu estou envolvido, porque acho que a questão, quando se está discutindo hoje, a questão das habilidades, das competências, das especificidades, né, das disciplinas, com todo respeito, e eu vejo necessária a discussão de segmentar, digamos assim, o conhecimento que é tratado por especificidade, né? Todas as disciplinas, desde das coisas mais primárias, como a língua, o português, a matemática, a física, a história, tudo isso deve continuar existindo. Mas acho que a entrada para esse mundo do conhecimento deveria se dar a partir de outra plataforma que não é o conhecimento específico em si, mas é o mundo. O mundo como um território de aprendizado, de possibilidades, né? Isso que poderia chamar, que eu já li em algum lugar, eu estou roubando um pouco esse termo, assim, do ecossistema de aprendizagem, que você vem para o mundo para aprender com o mundo, não é para aprender a disciplina para entender. A disciplina está contida, você pode muito bem fazer uma mesma. Eu vejo muito isso no campo das artes, da educação, quando você fala de educação, você vai lá pesquisar um pouco. As ações, os projetos pedagógicos que acontecem em muitas escolas no Brasil, é que as artes têm sido o grande lugar da experiência aberta, onde você pode efetivamente articular os conhecimentos todos. Então, você a mesma atividade, e eu faço isso aqui comigo, na verdade, quando eu proponho um percurso, que seja a construção de uma câmera escura com um pedaço com papel, uma cartolina, né? Não é a construção do objeto, do dispositivo fotográfico que me interessa, por mais que ela seja a coisa mais potente. Mas é que nesse percurso de pegar o papel até chegar à câmera obscura e observar a imagem acontecer, tem muita coisa que você pode explorar, né? Das ciências mesmo. Tem a matemática, tem a história, tem a matéria em si, o papel, de onde vem o papel, que história do papel, como é que o papel é constituído, qual é a característica física do papel, por que quando você dobra, como que você corta. Tudo isso são atividades que, se trabalhadas de maneira articulada, todos os professores de todas as áreas podem estar participando do mesmo movimento com olhares distintos e apropriando-se desse lugar como potência, entendeu? Então, não sei se o salto é muito grande que eu estou falando, mas assim, tipo, eu entendo que a entrada desse processo que te leva a conhecer e interagir com a luz, que é esse fenômeno, né, essa coisa que é de todos, né? A luz está aí para tudo e para todos, né? E que tem esse campo, esse viés dimensional absurdamente fantástico entre do micro, do nano, né? Do nano, a escala nano das ondas de luz, da frequência com que a luz, né, se propaga, né, e com a velocidade que se propaga até as distâncias cósmicas mesmo, de você poder estar olhando para a estrela que existe de fato para os teus olhos, sem nenhum dispositivo que amplie isso, mas é um lugar que existe há anos-luz, que não é pouca coisa, um ano-luz e tudo mais, é uma realidade que todo indivíduo está imerso nesse contexto. Então, poder trabalhar o conhecimento a partir desse viés me parece mais interessante, que se alinha um pouco, né? Estou lendo um pouco essa questão da Base Nacional Curricular Comum e tal, que discute essa questão de o que é mais importante nessa questão da formação do indivíduo pela instituição escola. É a questão das competências, das habilidades, mas não é uma questão de especificidade. A especificidade acontece, você faz escolha nisso. Mas a nossa consciência cidadã tem que ser planetária, se não cósmica. Hoje nós não podemos mais, porque nós estamos em condições plenas a partir da tecnologia, nessa comunicação. Eu estou falando contigo aqui em tempo real, eu posso falar com uma pessoa no Japão, né? Essa coisa é muito, muito, muito incrível. Só que a gente está muito numa pequenez de uma formação pela escola que apequena muito isso, que separa tudo
de tudo, e a gente vive separado de tudo. E dá nisso que dá, eu acho que um pouco, eu estou falando de um pouco de realidade brasileira, mas a questão dessas idiotices que acontecem, de discutir se a Terra plana não é plana e tal, que esse negacionismo todo, ele vem um pouco dessa formação muito, muito ruim da educação. Muitos países já avançaram muito, mas ainda falta avançar muito. Eu acho que eu não sou, digamos, não tenho esse background de conhecimento, digamos, pela ciência que eu acredito muito, acho importantíssimo isso, mas eu também estou direito da minha experiência de ter transitado por esses campos, e eu não digo, eu sou chamado de educador, não sei se eu sou educador, mas eu trabalho com educação, trabalho nesse campo que é de pensar o mundo do conhecimento, como é que você trabalha o conhecimento, entendeu? Então, a partir desse processo que iniciou lá com a primeira oficina de fotografia até o dia de hoje, o que, na verdade, foi expandindo para uma coisa que é até achado um lugar que é simples na sua ideia, porque é a luz. É a luz, cheguei na luz, só isso. Mas a luz é tudo, né? Tudo no sentido da amplitude que ela oferece como possibilidade. Tanto no campo da imagem propriamente dita, a imagem física que você se apropria a partir do processo fotográfico, mas a luz também é tantas outras coisas. E quando você fala mesmo da produção de imagem, ela está intimamente relacionada, está intrínseca à questão do pensamento, à questão do sentimento, que também é luz, né? Então não se separa isso, você não precisa explicitar isso, mas ela está presente nisso. E desde os primeiros passos do processo, como você pega uma criança para brincar com imagem, ou de produzir imagem, se olhar, porque a criança hoje está, né, a pessoa com 2 anos já está fotografando. Né? Claro, naquele estágio dela, mas ela já está operando com isso de alguma maneira, então é preciso saber como operar com isso. Então, esse reconhecer, né, eu acho que assim, eu venho muito um pouco pelo pensamento do Paulo Freire, de outros pensadores, de filósofos e tal, que eu acho que a questão é, o educador, o grande desafio dele sempre será chegar num lugar e conhecer esse lugar, saber com que vai lidar. Tanto quanto eu chego na luz, que saber o que eu vou fazer com a luz. Não tem que trabalhar a partir da matemática ou da física. Eu quero saber como é que a luz funciona. E daí, se tiver essa curiosidade, depois eu vou buscar o conhecimento científico e tal, ou construir esse conhecimento paralelo ao que já foi feito e tudo mais. E não a partir de uma coisa que já está. Para estudar a luz, tem que entender de física. Não precisa entender de física. Assim como quando eu comecei a falar da minha infância, que eu acho que esse caminho de 4 anos, pelo menos, que eu fiz de ida e volta pela estradinha de terra, de chão descalço, andando pelo chão de terra, pelo chão, pela terra, vendo as aves, vendo animais, sabe, fazendo travessuras pelo caminho, tomando banho de igarapé, essas coisas, para mim é um grande lugar, que para mim é esse lugar que eu acho que eu estou colocando como possibilidade de que o indivíduo possa se desenvolver enquanto indivíduo, né, enquanto ser político, crítico e tal, porque a gente não pode ficar a priori colocando especificidades. Isso é uma coisa que, infelizmente, hoje, acho que isso é uma questão do sistema, é porque a educação virou mercadoria, virou um produto, uma coisa que é muito alinhada ao sistema produtivo como ele é. Então, ainda até hoje, você tem as profissões mais bem cotadas e outras menos cotadas, as profissões marginais. Por quê? É uma coisa utilitária, é uma coisa absurda. Né? É o que o Krenak coloca. Assim, a vida não é uma coisa para ser útil, entendeu? É para ser vivida, é coisa para ser feita. Utilidade é uma coisa que, né, porque vai servir para alguma coisa. E a gente está vendo o que é. Na verdade, a gente está no mundo hoje que, no meu entendimento, já está falido há muito tempo esse sistema. Ela não tem saída isso aqui, entendeu? Ou você muda totalmente, porque a prevalência, hoje você tem boa parte do mundo, os governos são mantidos pelo sistema financeiro, é ele que dita as regras. Não é mais, é todo um discurso falacioso e hipócrita dizer que está pensando no humano. Não está pensando no humano. Está pensando no humano como uma pecinha qualquer da engrenagem que pode ser substituída, inclusive, pela máquina, pela inteligência artificial. Então, o humano deixou de ser uma peça importante na humanidade. Então, eu entendo que aí, no caso, é uma coisa de formiguinha, mas dizer assim, bom, a fotografia, então, me interessa discutir fotografia? Sim, claro, me interessa e muito. Porém, no meu movimento com o processo fotográfico, me interessa muito mais discutir as possibilidades que essa entrada
pela fotografia ou atravessada pela fotografia permita discutir a questão do conhecimento como um todo. Como é que você constrói? Como é que você pode potencializar o que está potentemente presente no cotidiano do indivíduo? Aí, só para fazer mais uma referência, eu li alguma coisa sobre agricultura sintrópica, permacultura. Aí tem lá um Ernest Ghost, que tem um projeto lá no interior da Bahia, que ele, não sei se é uma coisa cunhada por ele, uma agricultura sintrópica, que ele fez uma fala, uma vez que eu fiquei pensando como é inteligente essa fala. Porque, assim, a fala de agricultura, por exemplo, você deve chegar em qualquer lugar do sistema do mundo, se você vai trabalhar com agricultura, conhecer primeiro esse lugar, saber qual a inteligência que flui nesse ambiente e trabalhar para potencializar o processo de produção de alimentos, por exemplo, a partir dessa inteligência. Não fazer essa coisa do agronegócio, entendeu? Você chega, devasta hectares e hectares para plantar uma única espécie. Isso já está provado que isso não é questão, isso não é alimento, né? Isso você não está preparado. Esse tipo de negócio é para ser negócio, é para render dinheiro. Então, esse discurso de que vão plantar soja em quantidade para alimentar. Não é isso não, até porque tem transgênico para caramba nessa história. Não é um alimento saudável. Entendeu? Então, qualquer lugar, por exemplo, assim, quando eu vou pensar numa unidade de ensino, uma escola que está aqui numa ilha à frente de Belém, em Combu, hoje eu diria que se eu fosse chegar lá como educador, eu primeiro precisaria saber, conhecer, queria que as pessoas do lugar me colocassem para visitar o espaço, conhecer como é que eles fazem, como é que não fazem, e enxergar nessa inteligência do que está harmonicamente existindo, ou com alguns conflitos que existem lá, como é que eu posso atuar nisso sem modificá-lo, mas potencializando as coisas, as riquezas que eles têm lá. E não vir com o meu conhecimento atravessar esse lugar dizendo eu vou mostrar para vocês como é que as coisas ficam melhores. Não sou eu que devo editar. As coisas devem ser melhoradas a partir do que elas são, né? Do que já existe como potência, como possibilidade, do humano, do próprio ambiente e tudo mais. Quando eu vejo algum modelo de escola que, assim, no mundo, que procuram trabalhar com ambientes mais abertos, cidade, alguns parques foram construídos para ter, assim, para o indivíduo poder se desenvolver plenamente, mente, corpo, espírito e tal. Quando eu vejo aqui, por exemplo, uma escola que está aqui do outro lado da ilha, 15 minutos de barco, né? A riqueza, tem um parque de diversão, as crianças subem na árvore, pulam lá de cima, né? Tem tudo ali, física, matemática, ciência, sabe? Tudo ali presente. Agora vem um professor, né, com todo respeito a essa pessoa, mas ele é produto de um sistema que coloca que o professor tem que atuar dessa maneira. Né? Afora alguns que, na verdade, se rebelam ou se têm uma consciência mais ampla por conta daquilo que ele estudou, daquela oportunidade que ele teve, que tenta fazer um trabalho diferenciado. Mas o sistema como um todo ainda é um modelo muito antiquado, retrógrado, né? Na verdade, não está funcionando. É claro que está em processo isso em termos de discussão, a gente está, né, eu vejo muita gente envolvida com isso, mas é a grande tarefa para mim, a grande missão na qual eu me engajo minimamente aqui é pela educação. De alguma forma, pensar a educação com a fotografia, através da fotografia, por dentro, por fora e tal, mas nesse viés que aí eu vou colocar a minha posição. Não é que eu seja contra inserir a fotografia como disciplina na sala de aula, como já tem algumas escolas, tem alguns lugares onde existe a fotografia como disciplina. Mas eu acho que colocar como mais uma disciplina é empobrecê-la da sua potência, da sua possibilidade. Desse viés que é o fato que você envolve desde um processo mais rudimentar, assim, de construir uma câmera escura, é uma potência absurda. Você vê uma imagem que acontece aos teus olhos e pensar que essa imagem existe, você está imerso nesse ambiente de imagens, que essa mesma energia que flui, que constitui essa imagem, é aquela que alimenta as plantas, que a fotossíntese, que produz alimento, né? Quer ver um exemplo muito, muito louco, que assim, ficar pensando, quando você, acho que não sei se você já fez essa experiência, que é bem simplesinha, bem assim, às vezes é minha maldosa, mas pega uma lupa e vai ter lá concentrar os raios de luz para tocar fogo. Né? Para mim, aquilo você pensar o seguinte, gente, é uma área de 5 centímetros de diâmetro que seja. Aí você pega os raios que atravessam esses 5 centímetros e concentra e vira fogo porque na verdade está trazendo o que é a energia que vem do Sol, né, que é o fogo puro,
né? E que você coloque e incendeia. Agora, imagina numa área de uma cidade de Belém, do município de Belém ou da Amazônia, qual a quantidade de energia que desce e que desce sobre este solo e que alimenta todo esse processo, né, que a Amazônia está sendo destruída e tal, que vão ter destruído a Amazônia, né? Estão desmatando tudo. Enquanto é importante você preservar isso, como essa energia, esse fluxo da energia, ela seja movimentada a favor da qualidade de vida de maneira ampla, geral, restrita e tal. Que é o que eu falo do Ernest Lewis, quando falo de inteligência, a gente não, com todo esse conhecimento que foi desenvolvido, por essa fragmentação, essa especialização exagerada, faz com que o indivíduo não pense o sistema como um sistema inteligente. O homem, com sua suposta inteligência, atua de maneira totalmente negativa em cima disso aí, que é o que está acontecendo. O planeta está com os dias contados, porque se continuarmos assim, explorando sem desmedidamente, não tem mais reserva de nada. Aí eu vou um pouco para aquilo que o Krenak sempre, volta e meia, está falando, que é o seguinte: tem um magnata qualquer que agora compra o direito enfim, de aglutinar as melhores cabeças em termos de conhecimento para criar uma estação em Marte. Então é uma grana, dinheiro para caramba, não que não se possa fazer isso, mas para que acumular dinheiro para fazer isso quando na verdade a gente está vendo gente morrendo de fome? Que está se destruindo os rios aqui. Quer dizer, você quer criar um lugar para algumas poucas pessoas irem fazer, sei lá, um turismo, ou fugir da Terra quando ela explodir, vai lá para sobreviver em Marte, para destruir Marte de novo também? É uma idiotice, uma coisa tão inimaginável, mas que está presente aí, né? Agora, isso que eu digo, não sei se isso corrige alguma coisa, mas acho que teríamos pessoas um pouquinho mais críticas, mais conscientes do ser terrestre, do ser humano, ser nesse espaço, né, do micro ao macro, do nano ao infinito, se nós tivéssemos que, quando você estuda qualquer disciplina, você está conectado com isso aí, está conectado com esse mundo que nos faz, você não precisa fazer um adendo ou uma coisa complementar, fazer educação. Porque eu comecei com essa história quando eu comecei a ser convidado para ministrar oficinas em escolas, né? Em semanas de cultura, em semanas de meio ambiente, em semanas disso, daquilo ali, onde a fotografia entrava como uma atividade muito mais num viés de animação do que propriamente uma ação que pudesse ter um viés mais pedagógico e de integração ao processo da escola. Isso me deixou bastante incomodado de ir lá e fazer um grande sucesso. Porque, não sei se você fez alguma vez, mas dar uma oficina de câmbio escuro, fazer uma oficina de pinhole, numa escola sempre faz sucesso, todo mundo fica maravilhado, mas é só isso. Não se aproveita praticamente nada. É um momento que o educador, lá que está lá com toda a sua carga e tal, há um certo desafogo no dia a dia dele, porque, né, os educandos ficam mais ocupados com algumas coisas e ele gosta e comenta essas coisas, né? Então, aí que vem essa ideia de que eu entraria muito mais com esse olhar para esse lugar da fotografia, seja da imagem em si, desse processo mais, ou da própria fotografia em produção de imagem, por um viés assim mais plural, sabe? De um olhar que não é a especificidade. O que é ela como território, né? Esse, digamos, de ecossistema de aprendizagem, esse lugar da experiência, lugar do aprendizado. É isso que interessa. O que você aprender ou aprender desse processo, cabe, obviamente, aos mediadores trabalharem aquilo que é da sua área, né? Se eu fosse um professor de matemática, eu viria na construção da câmara escura formas, geometria, medidas, proporções, tudo está ali num pedaço de papel, na cartolina. E muito mais. Hoje, quando eu proponho, por exemplo, construir uma câmara escura, assim como essa, de papelão, primeiro eu pergunto assim, de onde vem o papel? Né? O que é o papel, afinal de contas? Quem vai buscar? Estamos hoje todo mundo plugado na internet, vamos pesquisar quem é que inventou o papel. Já vamos mergulhar um pouquinho na história do papel. Sobre os componentes, o que é usado, vai lá, o que colocar na química para fazer o papel. Então, tem muita coisa que de uma folha de papel, de uma ação, de um objeto, ela pode se desdobrar. E, obviamente, esse cruzar, né, essa interação, essa integração, essa interdisciplinaridade, essa transdisciplinaridade, essa transversalidade é que talvez a grande ferramental, os dispositivos que os educadores, no seu conjunto, num plano coletivo de produção coletiva de processos, que deveriam fazer, não ter aula separada. Agora é hora de estudar geografia, agora é hora de estudar história e tal. Num dado momento, tem que separar e tem que estudar isso, né? Não estou negando, né? Pelo contrário, eu estou afirmando isso numa outra condição.
da importância disso, desde que você conecte isso com um viés, aquilo que seria mais rizomático, né? Uma coisa mais ampla, uma coisa que seja parte de um todo sempre. Você separa, você sempre fazendo esse momento de ir e vir entre o todo e a parte é o todo o tempo todo, isso aí. Não estudar durante anos uma parte para depois entender e não entender, inclusive, que isso que ele estudou, que ele sabe tão bem, faz parte de um todo, entendeu? Ou ficar flutuando no todo sem entender que uma parte é importante também, tanto quanto esse todo, né? Acho que Uma educação mais horizontal, né? Uma educação mais horizontal mas, e menos compartimentada em caixas. mais fluida, né? Que esse movimento, né? Eu acho que eu deposito muito essa ideia das bases nacionais, que não são só do Brasil, alguns países já adotaram isso, já avançaram muito nisso. Eu acho que tem que ter uma base referencial mínima, mas que dê essa margem para que os atores, né, os educadores, os educandos, as famílias, possam atuar numa perspectiva de sempre pensar nesse campo maior. Né? A própria espiritualidade, por exemplo, eu acho assim, existe o tema assim, a espiritualidade é uma coisa que tem que estar presente no cotidiano, não é pela religião, né? Pela religiosidade, talvez, no máximo. Mas a religião pode existir, claro, cada um segue sua crença, mas a conexão, e aí volta a questão da luz, a luz está sempre presente nesse campo do espiritual, né? Das crenças, né? Daquilo que é a luz divina, é a luz, sei lá, de algo que é maior, que a gente não, né? Tem essa coisa da não concretude, digamos, que leva a tantos campos, né? Assim, tipo de subjetividades e tudo mais. Então, desculpe se eu me alonguei muito, mas Não. você tem que fazer essa reflexão meio que de processo, mas resumidamente é isso. Eu, na verdade, meu percurso é esse, e hoje não estou mais atuando como fotógrafo, gosto muito de fotografar, mas tenho me dedicado muito a esse estudo, né? Como eu não tenho essa bagagem, como a minha formação acadêmica, meus estudos nessa área da educação, tanto na fotografia, mas sobretudo na educação, ela vem de um processo mais de experimentar e de interagir com pessoas que atuam nesse campo e de leituras, não muitas, mas leituras que foram bastante significativas, de autores e tal, que pensam essa questão da educação, a questão do conhecimento. E essa área que mais me interessa, que eu acho que quando eu fiz a escolha pela fotografia, não foi pela fotografia, porque eu precisava deixar a engenharia de lado, não dizendo que a engenharia não é importante, né? Porque é importante sim, mas a aplicabilidade dele no contexto de uma sociedade que predomina-se pelo aquilo que é a mais-valia, entendeu? O que rege a importância do conhecimento científico nessa área da tecnologia é muito pelo campo daquilo que ela pode render mais, né? Eliminar a necessidade do humano. Isso aí, na verdade, o que interessa é que dê renda, né? O humano é secundário nesse processo. E eu, na verdade, eu penso o contrário. O humano é a coisa mais importante. Se fosse a coisa mais importante, não teríamos esse retrato do mundo, desde os tempos de exploração, dentro das questões, a própria que a gente vive, essa questão da migração, é tudo produto dessa coisa mal resolvida da humanidade, né? Da pilhagem que acontece. Ainda bem que os povos originários, os índios, quando você ouve esse boom dos pensadores, das pessoas, dos índios, dos negros mesmo, das populações, dos segmentos mais marginais, o quanto conhecimento ele tem, quanta importância deve dar isso. Então, às vezes eu penso que, quando eu fico ouvindo o Krenak, o Kupenal, outros, o Devi Munduruku e outros tantos que estão surgindo agora, estão 1000 anos-luz à frente de muita gente, cabeça, mas que estão muito com a cabeça muito segmentada, não estão enxergando esse todo, entendeu? Isso é o que a gente tem que aprender. Voltar às origens, mas não é uma coisa de voltar à origem como uma saudade, voltar à origem daquilo que nós somos e seremos sempre, por mais que a gente trilhe esse caminho totalmente tortuoso e trágico. Mas nós estamos no mesmo barco, né? Nós estamos nesse mundo, né? Imerso nesse campo de fluxos da luz, por exemplo, entendeu? Quando eu falei das estrelas, porque a gente não pode esquecer que é isso que está fluindo, né? Esse fluxo diário de energia, né? Que eu posso separar, separar ele e tocar fogo. Falar, gente, eu estou colocando o sol aqui no chão, né? Direto. Aquela bola de fogo está aqui, em 5 centímetros dessa luz. Pronto. É muita potência, é muita energia em alguns segundos que ele toca fogo. Imagine durante o dia, sei lá, as 8 horas do dia, quanta de energia está descendo nesse lugar. Sobretudo nesse trópico, nessa Amazônia, por exemplo, é muita energia que está fluindo. A gente tem que embarcar nessa energia,
Não é isso? Com certeza. Miguel, eu te agradeço muito pela essa conversa que a gente teve. Eu aprendi muito te escutando. Isso eu ando aprendendo com todos vocês que eu ando conversando. E eu gostaria de futuramente a gente poder ter outras conversas como essa, até para a gente desenvolver alguns outros temas. E te perguntar agora se você autorizaria a gente fazer uma divulgação desse nosso bate-papo aqui, naquele formato que você já conhece. Eu já fiz com o Zeca, com o Pedro Vasques. O que você acha? Tudo bem, eu me exponho totalmente, com todas as minhas incongruências. É isso, né? O que eu estou falando é o que eu estou falando do lugar onde eu estou nesse exato momento, nesse dia, né? Amanhã eu posso pensar diferente também, mas tudo bem. Eu acho que Maravilha, tem que fazer, eu falei, não vamos parar, né? Vamos deixar as coisas fluírem. com A gente está nesse certeza. fluxo, todo mundo. E obrigado aí para a gente ter essa conversa, obrigado por poder expor um pouquinho as minhas questões aqui, as minhas inquietações, né? Que serão sempre inquietações. São reflexões muito importantes que tá precisando nesse momento. Eu acho que é Tá necessário bom? falar sobre isso. Aí, Muito se tiver obrigado, alguma Miguel. questão mais específica, algum ponto que não tenha, porque é muita coisa, então, às vezes, para tentar um pouco, sobretudo nessa parte histórica, se não ficou alguma coisa muito clara, me procura, porque tem essa confusão um pouquinho, porque é essa coisa de ir acontecendo, né? Não Com é uma coisa certeza. muito fechada, ela vai se rolando no tempo, no espaço, com as coisas, com as pessoas e tudo mais, e é o que acontece. É a E vida, por aí né? vai. Ela vai acontecendo e a gente depois tenta organizar esse passado para poder entender um pouco melhor ele. Então tá bom, Caio. Obrigado, Muito então. obrigado. Um Bom dia para ti, abraço. bom fim de semana. Vamos que vamos. Tchau, Vamos lá. tchau. Tchau.